Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para continuar a nossa leitura bíblica diária, A nossa leitura bíblica anual. E hoje nós estaremos lendo o livro de Êxodo. Lembrando que nós já iniciamos, o livro de Êxodo, e hoje nós estaremos lendo os capítulos 5, 6 e 7, tá? Lembrando sempre que nós estamos na versão revista e atualizada. Então vamos lá? Êxodo, capítulo de número 5, que diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o povo ir para que me receba uma festa no deserto. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, rogamos-te por 3 dias de jornada para o deserto, a oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para que ele não venha sobre vós com peste e com espada. E o rei do Egito disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós fazeis descansar as suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: Já não dareis mais ao povo palha para eles fazer tijolos, como até agora, como eles mesmos vão e ajuntam a palha para si. E a conta de tijolos que fazia até agora, esta porei sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos, por isso clamo dizendo: Deixe-nos ir sacrificar ao nosso Deus, Deus havia dito, Faraó endurecendo o coração mesmo. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens para que neles se ocupem e não considerem essas palavras vãs. E saíram os capatazes do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo: Assim diz Faraó, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai a palha onde achardes, mas nada do vosso trabalho será diminuído. Assim, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em vez de palha. E os capatazes se apressaram, dizendo: Cumpri vossos trabalhos, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, e os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles e reclamavam: Por que não cumprires a vossa tarefa e fazeis tijolo ontem e hoje, como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratais assim os teus servos? Não se dá palha aos teus servos? E eles nos dizem: Fazei tijolos, e que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse: Vós estáis ociosos, por isso dizeis: Deixai-me fazer sacrifício para o Senhor. Porquanto agora ide e trabalhai, porque não vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais, os filhos de Israel, notaram que eles estavam em uma má situação. E depois que foi dito: Não diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. E encontraram Moisés e Arão, que estavam no caminho, quando vinham a Faraó. E disseram eles: O Senhor olhe para nós e julgue, porquanto fizeste o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos servos, colocando-lhes nas mãos a espada para matar. E Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que fui a Faraó a falar em teu nome, ele fez mal ao teu povo, e eu também não livraste o teu povo. Então, Moisés ali já tem uma prova muito grande, do seu chamado, da sua fé, porque parece que as coisas não aconteciam, do jeito que Deus havia falado com ele lá em Horebe, no capítulo 3, Vamos agora para o capítulo 6, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele vos deixará ir, e com forte mão ele expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome de Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles para
lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, em que eram estrangeiros. Eu também tenho ouvido e gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, diz os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos visitarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos trarei para a terra, o qual estendi a minha mão para dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe ouviram, por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: entra e diz a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? E o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Essas são as cabeças das casas dos pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amram, Issacar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram de 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, e essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Então, só constando aqui que Moisés, né, ele vem aqui dos filhos de Coate, né, porque Amram, que era pai de Moisés, era filho de Coate. E aqui fala, né, e Amram tomou por esposa a Joquebede, a sua tia, né? Lembrando que era permitido, tá? O incesto, né? Casamento entre membros da família. Só a partir lá de Levítico, capítulos 18 e 19, é que essa proibição. Então, Arão, ele tomou por esposa a tia dele, que era Joquebede, e ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zincre. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson, e ela gerou a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá foram Assir e Elcana e Abizaf. Essas são as famílias dos coraritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. E estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. Aconteceu que no dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que possa dizer. E Moisés disse diante do Senhor: eis que eu sou de lábios incircuncisos, como o Faraó me ouvirá? Agora, capítulo 7, que é uma sequência aqui, né? E o Senhor disse a Moisés: vai, fiz-te por Deus a Faraó, e Arão, o teu irmão, te será por profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão, o teu irmão, falarás a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra.
Eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito, mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: mostrai-me um milagre, então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou estes homens, os sábios, os feiticeiros e os magos do Egito, e também fizeram coisas semelhantes com seus encantamentos. Porém, cada homem lançou o seu cajado e eles se tornaram em serpente. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. E o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. Aí começam as pragas, né? Primeira praga. E o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã, e eis que sairás a águas, e tu estarás na beira do rio diante dele, e levarás na tua mão o cajado, que se tornou em serpente. E dirás a ele: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não ouvistes. Assim diz o Senhor: nisso sabereis que eu sou o Senhor. Eis que eu ferirei com um cajado que está na minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: diz a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todos os ajuntamentos das águas, para que se tornem sangue, para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira como em vasilhas de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, conforme o Senhor ordenou. Ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista dos seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E os magos do Egito foram assim com seus encantamentos, fizeram assim com seus encantamentos, e o coração de Faraó foi endurecido. Ele também não ouviu como o Senhor havia dito. Faraó se voltou e entrou em sua casa nem pôs isso no seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beber a água, pois não podiam beber da água do rio, e se cumpriram 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio. Então, né, aqui envolve todos os eventos, né, da ida de Moisés e Arão diante de Faraó, né, o endurecimento do coração dele, a resistência dele, e aqui já começa a mencionar a primeira praga, que foi as águas do Nilo se tornarem sangue. Então, Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.